Olá, continuando a nossa série de vídeos que discute parte da literatura da nossa tese. Nós temos aí Breivik, 1998, com um artigo publicado no Journal of the Philosophy of Sport, e ele fala do esporte na modernidade mais contemporânea, e fala desse esporte como um carreador, né, de valores sociais. Ok? Próximo slide. O que ele traz para a gente é uma reflexão sobre a questão da origem da história do esporte moderno, que a gente não vai cair tanto nessa questão, mas sim o que ele fala aí de algumas ambiguidades que existem, alguns desafios. O trabalho na filosofia social do esporte foi forte nos anos 70, né, segundo. Aí ele começa a trazer uma questão histórica que acho que não cabe muito em relação à nossa tese. Mas sim quando ele fala de algumas tensões, alguns desenvolvimentos que a gente vê no esporte moderno. Ok? Ele também fala que a perspectiva dele é europeia. Então, como grande parte da nossa literatura também, pelo menos nessa parte inicial, teve essa inspiração europeia, de língua inglesa, então a gente vai precisar fazer algumas transcrições, algumas traduções, tá? Então ele fala aí que o esporte, enquanto um fenômeno, está infundido de vários valores, né? Alguns valores que são específicos do esporte, que o esporte poderia, né, ou suporia que ele promoveria ou reforçaria alguns valores que são sociais. Ok? Isso no século XIX. Já no século XX, ele começa a falar que o esporte começa a ser cada vez mais problemático, mais diverso, mais variável, com uma duplicidade muito grande na questão do seu papel como carreador de valores sociais. Então, o que a gente poderia esperar do esporte? O esporte seria, como Platão pensou, uma ferramenta bem valiosa em instilar, né, em trazer atitudes corretas, valores corretos nas pessoas jovens? Ou nós deveríamos ser mais pragmáticos e não esperar tanto? O esporte não seria tão especial, mas mais do que isso, há algo nele que refletiria outros fenômenos e outros processos sociais? Bem, pela literatura que a gente trouxe até agora, deu para perceber que sim, né? Próximo slide. Ele começa trazendo três visões nos valores, que são bem interessantes. A primeira visão dele que ele traz é a visão platônica. É uma visão idealística que tenta manter o que é objetivo e o que é eterno, né? Que existem valores que nunca mudariam. Os indivíduos ou as sociedades estariam variando em vários graus, né, para estarem aptos de se unir a esses valores eternos e expressá-los no seu próprio mundo. Ok? Então a questão dessa visão platônica é essa: existe um mundo, né, que é um mundo que ele pode falar mental, das experiências, das coisas, e existe o nosso mundo, que seria um mundo físico. E quando a gente consegue fazer um contato nosso do mundo físico com esse mundo mental das experiências e dos sentimentos, a gente conseguiria se aproximar cada vez mais desses valores que seriam eternos, valores que jamais mudariam, né? A visão platônica, ok? A segunda visão é a visão cultural histórica, né? Em várias formas, isso pode ser uma visão relativista. Os valores são dependentes e são expressos pela realidade da construção social. Então, eles não são independentes e eternos, como a visão platônica diria, mas eles são relativos e temporais, criados pelas interações humanas em cada uma das sociedades. Então, essa é a visão cultural histórica. E a terceira visão seria mais aproximada da segunda do que a primeira. Portanto, ela diz que as questões individualísticas e subjetivas
seriam um caráter, né? Os valores teriam um caráter mais individualista e subjetivo. Os valores seriam, então, simplesmente uma expressão de preferências subjetivas e individuais. O individualismo metodológico diz que toda a ação humana pode ser explicada pelas decisões e pelo comportamento de atores individuais. Ok? Então ele traz três visões. Uma visão platônica de valores que jamais mudariam, uma visão cultural histórica, que os valores viriam das relações, da interação entre as sociedades e entre as pessoas, e uma que é mais individualista. Próximo slide. Ele começa a dizer que o esporte não está trancado no próprio mundo, né, e que existem valores intrínsecos, ok? Aproveitar uma partida de tênis. Existem valores extrínsecos, né, que já não estão relacionados diretamente ao esporte, mas há alguns valores que a pessoa ter um coração forte, como ele diz aí. Os valores extrínsecos, segundo aí, os valores extrínsecos estariam relacionados a um atleta que poderia usar o esporte para outros propósitos, por exemplo, para perder peso, ok? Não ao esporte em si, mas para um outro objetivo, um valor que estaria extrínseco à modalidade esportiva. Já os valores intrínsecos estão unidos e colados a questões específicas do esporte e da prática daquele esporte. Você pode dizer que curtir, aproveitar uma partida de futebol, aproveitar uma partida de tênis, seriam valores intrínsecos, ok? São diferentes também, né? Por exemplo, o prazer de uma partida de futebol e o prazer de uma partida de tênis teriam gestaltes diferentes, teriam prazeres diferentes, mas são questões intrínsecas daquela modalidade. E por último, ele diz que adicionando as gestaltes específicas desses vários esportes, ele coloca em primeira pessoa, né, que ele acha que existem alguns valores que são intrínsecos, ok? Mesmo a gente tendo valores intrínsecos diferentes em cada modalidade, teria alguns que seriam compartilhados. Como você diz aí, ó, a justiça, fazer o seu melhor, né, busca da excelência. E a gente começa a ver algumas coisas que ele fala de valores intrínsecos de algumas modalidades, mas que a gente vê que seriam, na nossa análise até o momento, só veriam valores extrínsecos e seriam valores que a gente poderia trazer até como questões gerais, que os valores olímpicos tentam trazer, né? Do your best seria o que? Dar o seu melhor. Busca da excelência. Fairness seria justiça, seria o que? O fair play, o jogo limpo, ok? Então seria mais ou menos dessa forma que ele veria os valores do esporte. Próximo slide. Aí ele tenta fazer algumas relações que a gente não vai aprofundar, ok? De uma outra, da relação do eu comigo mesmo, eu com uma outra pessoa, eu com a sociedade e eu com a natureza, ok? São alguns valores. Então, eu comigo mesmo, uma maratona ou uma ginástica seria mais voltada a essa questão. Eu com a sociedade seria rugby ou futebol. Eu com uma outra pessoa seria esgrima ou boxe. Eu com a natureza seria escalada, caiaque e por aí vai. Próximo slide. Ele começa a falar das questões dos valores, das mudanças de valores, né? Como você poderia explicar as diferenças de valores que existem entre pessoas novas e pessoas velhas, né? Quando a gente fala aquela questão da desigualdade do esporte, a característica do etarismo é uma delas. Existem questões diferentes ali. Então ele traz aí, em primeiro lugar, o fator geracional, né? Que as gerações mais novas têm alguns valores que são diferentes das gerações anteriores. E a gente pode ver de forma bem grande, né? Pessoas jovens se arriscando mais em atividades que poderiam colocar a vida em risco, com mais emoções e etc, né? Enquanto isso vai diminuindo. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, vai diminuindo, né? Alguns estresses aí que a pessoa vai passando pode levar a isso. A questão
da expectativa de vida, né? É, é, ele fala aí que os valores vão mudando à medida que você vai envelhecendo, com novos fatores e emoções que são derivadas das situações da nossa própria vida. A gente começa a querer mais segurança e menos risco, mais racionalidade e menos emoções, cada vez que a gente vai envelhecendo, segundo esse segundo fator. O terceiro é o Zeitgeist, ou o espírito do tempo, né? Cada época, cada fator, Zeitgeist é uma palavra alemã, cada época teria um espírito daquele tempo que estaria refletido nos valores que estariam compartilhados, né? Então ele fala de pequenas ou grandes mudanças no temperamento ou na opinião, com a influência da mídia, das modas, da ciência, da tecnologia e até de algo que ele bota entre parênteses da realidade da vida daquele momento, né? Quando a educação e os empregos estão cada vez mais escassos, a população mais jovem acaba se tornando mais materialista. E quando, no caso, os empregos, a educação está cada vez mais ampla, as pessoas vão se tornando cada vez um pouquinho mais idealistas, né? Começam a conseguir pensar em questões um pouco mais amplas. Ok? Então seria isso daí. Próximo slide. Aí ele fala que é daí que a gente começa a pensar naquela quinta. Eu tinha uma dúvida numa quinta questão que eu coloquei no questionário, falando se valores de esportes diferentes teriam valores diferentes, e por isso coloquei a modalidade esportiva, né? Queria saber se alguma modalidade esportiva diferente teria valores diferentes. Por isso que eu coloquei lá. O projeto que a gente analisou tem futebol, que é uma atividade coletiva, tem atletismo, que é individual, tem natação, que é individual ou coletiva, tem o judô, que é individual, e tem a iniciação esportiva, que também pode ser individual ou coletiva. Então são esportes diferentes, com características diferentes, com algumas peculiaridades diferentes, e por isso que a gente achou que poderia haver alguma diferença. Ok? Então foi daqui, Breivik, 1998. Próximo slide. As conclusões que ele chega a gente já conseguiu discutir, né? Mas na questão de a diversificação de estilos de vida do esporte pode representar diferentes culturas e subculturas esportivas, ok? Então existiriam sentimentos ou organizações ou uma ideologia que estariam por trás de cada modalidade esportiva. Ele coloca aí até a questão do esporte nacional, falando das Olimpíadas, né? Que também não, as Olimpíadas em si não é o tema, é a educação olímpica, né? Em segundo, ele fala que o esporte parece que ele pode amplificar e moderar algumas diferenças sociais. Nesse daí ele já foi um pouco mais conclusivo, né? Do que Carr, né? Porque Carr veio para confundir. Brave que veio para tentar explicar algumas coisas, né? Ele fala que há uma moderação e uma diminuição da influência da idade nesses valores, reforça que existem algumas diferenças em relação à educação e o salário, né, a questão econômica. Existem várias diferenças também de gênero, mais uma questão aí, mais um ponto aí para o Donnelly, né, que a gente discutiu na nossa tese. E ele começa a falar várias questões que a questão social pode acabar contribuindo. E por último, em terceiro lugar aí, ele fala que o esporte de massa parece mover as pessoas na direção de um idealismo e de valores mais modernos. Mas esse processo de interação, é claro, é muito complexo. O esporte de elite reforça questões materialísticas, tá? E extrema dos esportes modernos, dando mais substância, no caso, a descrição, né? A imagem da mídia de massa, tá? E a questão de comercialização do esporte de elite. Ok? Então essa questão comercial, ele começa a dizer que acaba mudando, começa a tentar criar uma cultura um pouco mais ampla, um pouco mais global nesse sentido, ok? E aí ele coloca até um defeito aí, que ele coloca que é muito excitante
pensar em como será o desenvolvimento futuro do esporte, mas para que algumas pessoas uma depressão está muito mais apta a ocorrer por conta das questões que a gente vai discutindo aí sociais. Próximo slide. Nesse slide a gente começa a ver bibliografia. A gente consegue ver aí Bourdieu também nessa obra, né, falando da questão da distinção e a crítica social, o julgamento de gosto. Gosto a gente discutiu um pouco na questão estética, né, trazendo Kant um pouquinho para justificar. A questão que ele fala também é de Norbert Elias, do processo civilizatório, que a gente deu um contato pequeno, mas que a gente não se aprofundou e não trouxe na nossa obra, porque é algo realmente bem complexo. Alguns outros autores, como Foucault, Giddens, Gutmann, que a gente estudou durante o doutorado, mas que a gente não se aprofundou para trazer para a nossa tese. E, por fim, é isso mesmo. Obrigado, até a próxima.